Olá, gente boa, graça e a paz a todos. Eu sou Antônio da Costa, escritor e pastor da Igreja Congregacional em Guarabira, na Paraíba, e quero, desde já, convidá-lo a estar conosco nesse instante, onde vamos ler Mateus capítulo 2, como está a nossa proposta, lendo um capítulo por dia, dando também as explicações que está nas notas de rodapé da Bíblia da editora Fiel, que está aqui conosco. Se você não conhecia, fiquem conhecendo a Bíblia da Fé Reformada. Vale a pena você adquirir esta Bíblia de Estudo da Fé Reformada. É a Bíblia básica que estamos lendo, dentro ela traz muitos comentários bíblicos, teológicos, históricos, e a gente vai estar comentando capítulo a capítulo todos os dias, mais ou menos meio-dia, neste canal. Então você já fica aí sabendo e também já está desde já convidado. Eu sou autor de vários livros, dentre eles este aqui, As Aventuras de Severino. É um romance que eu publiquei baseado, inspirado pela obra do mestre Ariano Suassuna. Parece um pouco com a belíssima história do Auto da Compadecida, cheio de muito humor, muita aventura. Então é só procurar na Amazon e outras plataformas que você encontrará meu livro As Aventuras de Severino. Bem, sem perda de tempo, vamos ler a partir deste momento Mateus capítulo 2 para o nosso conhecimento, para que você conheça o Novo Testamento, independentemente da sua confissão religiosa, se você crê ou não importa. O importante é você parar um pouquinho para ouvir a palavra de Deus, e no final estaremos orando por você, pela sua família, pelo país também, mas de forma geral, que Deus nos dê a sua graça e nos livre de todo mal. Vamos lá, Mateus capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta:
do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mão e regressou para a terra de Israel. Tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Se você esteve aqui conosco no vídeo anterior, se você não viu, você pode revê-lo. Nós falamos que Mateus tem essa preocupação de sempre estar ligando os episódios da vida de Jesus ao Antigo Testamento. E no capítulo 2 não é diferente. Ele traz aqui algumas referências do Antigo Testamento, mostrando que o cumprimento, está em Jesus. Para quê? Para que os judeus que lessem o seu Evangelho crescem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso que ele faz sempre este paralelo com o Antigo Testamento. Agora, vamos para as notas. É interessante notar um detalhe. Desde que os magos passaram por Jerusalém até encontrarem Jesus junto com José e Maria lá naquela manjedoura, não encontraram naquela manjedoura. O problema é esse, que de fato Jesus, Maria, José nasceram ali em Belém, só que decorreu-se um tempo até que os magos encontrassem a Jesus e encontrassem aos seus pais. E é interessante notar que eles encontraram eles numa casa já. Jesus tinha cerca de 2 anos de idade quando os magos encontraram a família José, Maria e Jesus, para poder entregar-lhes os presentes, ouro, incenso e mirra. Muitas vezes nós vemos em presépios, em ornamentações, José, Maria, Jesus ali naquela estribaria, os animaizinhos e os magos entregando os presentes. Não foi assim bem que aconteceu. Tanto é que o rei Herodes faz um cálculo, e decorrido desde o tempo que ele ouviu dos magos, ele faz este cálculo e diz: bem, já faz 2 anos, então eu tenho que matar as crianças de 2 anos abaixo. Olha que tristeza. Mas vamos lá, vamos para os comentários. O primeiro comentário aqui do capítulo 2 da Bíblia da Fé Reformada diz assim: nos dias do rei Herodes. E ela diz: sabes que Herodes o Grande morreu em 4 a.C. Portanto, Jesus realmente nasceu mais ou menos 5 ou 6 anos antes de Cristo. Os dias, segundo o padrão do calendário gregoriano. Ou seja, de fato, Jesus nasceu antes de Jesus. Não, isso aqui é só para que a gente entenda que o calendário gregoriano ele comete este erro de datação. De fato, Herodes morreu 4 anos antes do ano 0, o que dá mais ou menos 2 anos aqui da idade que Jesus já tinha, e presume-se que Jesus nasceu de fato 5 a 6 anos antes do ano 0. É um detalhe interessante que a Bíblia traz aqui também, serve de curiosidade. Jesus nasceu antes de Jesus, nesse sentido aqui do calendário gregoriano. Falar sobre os magos. Aqui ele traduz também, pode ser traduzido como sábios.
os magos não eram reis, como muitas vezes a nossa tradição religiosa tenta passar. Não eram reis, mas sim sacerdotes ou adivinhos da corte, como José ou Daniel. Provavelmente provinham da Mesopotâmia, região da antiga Babilônia, hoje conhecido como a moderna Iraque, embora outras localizações tenham sido sugeridas, como por exemplo a leste da Palestina. Existem numerosos relatos de antigos astrólogos que interpretavam fenômenos astronômicos como precursores do nascimento de reis. Sobre a estrela, também há muita curiosidade com relação à estrela. Isso poderia ter sido uma conjunção planetária, uma supernova ou algo meramente sobrenatural, o que parece mais consistente com sua finalidade. Parou sobre onde estava o menino, diz o verso 9 do capítulo 2. Seja como for, a alusão é a estrela de Jacó, que já é falada em Números 24:17, o qual foi profetizada por outro gentio, Balaão. Bem, dentro dessa questão também, muitos astrólogos veem essa questão dos astros guiarem a vida do ser humano. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia ensina. Houve aqui um momento miraculoso, sobre a questão da estrela, que já era uma antiga profecia, com relação ao Messias. Era um cumprimento, da palavra com relação ao Messias. Esses sábios, que acho que uma melhor tradução seria essa, sábios do Oriente, vieram baseados nos seus cálculos astronômicos realmente, mas que se cumpriram como uma profecia do Antigo Testamento. Bem, alarmou-se, outra palavra também. A história resiste à paranoia de Herodes e à violência homicida para com os membros de sua família, como um Idumeu designado rei dos judeus por Júlio César. Compreensivelmente, Herodes se alarmou com a notícia de que nascera um rival, herdeiro legítimo do trono de Davi. E aí vocês sabem, que a política gera esse ciúme, a ponto das pessoas até quererem matar para não perder o poder. Isso de fato aconteceu, acontece e vai acontecer, porque o homem é ganancioso. Enquanto ele está no poder, ele quer manter essa posição, e muitas vezes eles não medem consequências, não tem nenhum senso ético, nenhum senso moral, nenhum temor de Deus. O que eles querem é o poder. E vamos lá. A segunda linha da citação em Mateus parece afirmar o oposto da segunda linha de Miqueias 5:2, pequeno demais. Porém, Mateus está dando o sentido do texto profético, a saber que, embora Belém pareça ser insignificante, na verdade é muito importante. Os especialistas religiosos concluíram, a partir dos profetas, que o Messias haveria de nascer em Belém. Porém, nenhum deles se atreveu a fazer a breve viagem com os sábios para ver Jesus. Nem Herodes, a despeito de seu professo desejo de exibir deferência ao rei recém-nascido. Quando fala sobre a casa, neste ponto, Jesus não se encontra mais na estrebaria, como eu falei. Essa visita se dá certo tempo depois do nascimento, talvez um ano mais. Embora provavelmente os sábios não compreendessem o pleno valor simbólico de suas dádivas, Mateus as registra para mostrar o cumprimento de algumas passagens do Antigo Testamento em que os gentios trazem suas riquezas ao rei de Israel. Está em Salmo 72, verso 10, Isaías 60, verso 6. É uma forma onde os sábios antigamente traziam presentes, ouro, incenso, mirra, onde alguns fazem essa correlação com relação ao próprio ministério de Jesus, tratam Jesus como rei, como sacerdote e como profeta, incluindo aí esses três elementos. E aí sempre Mateus vai dizer como para que se cumprisse a profecia de tal.
Oséias 11, verso 1, refere-se ao ato de Deus chamar o seu filho Israel para fora do Egito no Êxodo. Mateus tem em mente que a história da divina redenção de Israel aponta para Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Quando Israel deixou o Egito, sua fidelidade como um filho de Deus foi testada durante 40 anos no deserto, e o registro desse teste é amplamente o de fracasso. Mais tarde, Jesus é testado no deserto por 40 dias, e ele suporta seu teste e mostra que de fato é o Filho de Deus. Está em Mateus capítulo 4. Daqui a pouquinho estaremos chegando neste capítulo. Mateus também está citando Jeremias 31:15, uma profecia sobre o exílio. Jeremias usa a imagem de Raquel chorando por seus filhos, José e Benjamim, para descrever a dor de Israel no tempo do exílio. Na seção seguinte da profecia de Jeremias, ele prevê o retorno do exílio, o novo êxodo. O uso que Mateus faz dessa profecia parece retratar Jesus como um novo Moisés, aquele que guiou os descendentes de José para fora do Egito, que cumpre a profecia de um segundo êxodo. Como Moisés, Jesus escapa da matança quando ainda era bebê. Como Moisés, ele é enviado para resgatar os escolhidos de Deus. Olha que coisa interessante, né? Que se faz um paralelo entre a vida de Jesus e a vida de Moisés. Só que Moisés traz a libertação, né, geográfica, histórica, política e cultural. Jesus traz uma libertação maior, a libertação dos pecados, perdão dos nossos pecados, a graça de se ter comunhão com Deus, né, e poder de fato herdar uma terra que não está aqui basicamente, não é geográfica, mas é uma terra celestial, né? Esta é a grande diferença. E aquele Moisés que não pôde entrar na terra de Canaã, diferentemente do nosso Jesus, que será Senhor e Rei dos Reis lá na glória. Por fim, ele será chamado Nazareno. O Antigo Testamento não tem um versículo que corresponda exatamente a este. Observe, porém, que Mateus introduz essa referência aos profetas em termos mais gerais do que suas outras citações. Nazaré foi o lar de Cristo, mas a tese de Mateus provavelmente é a de que Jesus seria desprezado, tal como o povo de Nazaré. Se assim é, as escrituras em pauta podem bem ser Isaías 53, 1 ao 3. Alternativamente, pode referir-se a Isaías 11, verso 1, que se refere ao Messias como um renovo, do hebraico Netzer, das raízes de Jessé. Né? Então Mateus faz essa correlação, dizendo, olha, as profecias dizem que Jesus ia nascer em Belém, Jesus nasceu em Belém, dizem que ele seria chamado Nazareno, ele também vai para a região de Nazaré. Entendeu aí a correlação que Jesus faz, que Mateus faz com relação a Jesus? Para quê? Para mostrar ao povo que de fato Jesus era o Messias prometido. E aí vamos continuar a nossa viagem descobrindo o Jesus do Novo Testamento. Quero convidá-lo para que amanhã, a partir de meio-dia mais ou menos, você esteja mais uma vez conosco para lermos juntos Mateus capítulo 3. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Se você quiser nos seguir, o nosso Insta é @escritor Antônio da Costa, e também no @pense biblicamente hoje, ou melhor, pensar biblicamente hoje, ok? Tem o nosso canal também no YouTube, onde a gente disponibiliza estes vídeos, que é o Balaio Literário. Vamos orar? Muito obrigado, Deus querido, por estarmos aqui em tua presença. Queremos, ó Deus, te pedir por cada um que está assistindo, por aquele que vai assistir depois. Abençoa cada vida, cada coração, cada família. Deus, abençoa nosso país, dá-nos a tua graça, livra-nos, Senhor, de todo mal. É assim que nós te pedimos, Senhor, que tu venhas abençoar cada família. Aqueles que estão ouvindo, assistindo, vão, Senhor, assistir depois. Derrama a tua graça sobre a vida de cada um. Fortalece-nos, ó Deus, e livra-nos do mal. Ó Deus, que possamos retornar às atividades normais, Senhor, sem nenhum medo de nenhuma pandemia, mas que o Senhor nos fortaleça nesses momentos também de dificuldade. É assim que oramos, com corações gratos por tudo,
em nome de Jesus. Amém. Conto com a sua presença amanhã, mais ou menos meio-dia, neste mesmo canal. Deus abençoe a você e sua família, em nome de Jesus.